Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, desejando uma boa tarde para todos nós. Em 1989, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense entrava na Marquês de Sapucaí cantando Liberdade, Liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. O compositor, naquele momento, relembrava na canção feitos históricos da pátria brasileira em que a liberdade era marca registrada. Você deve estar perguntando, e o que isto tem a ver com a reflexão de hoje? A reflexão de hoje será sobre liberdade e responsabilidade. E de acordo com o Espiritismo, Deus concede aos seres humanos a liberdade de escolha para que possam evoluir moral e espiritualmente. No entanto, essa liberdade deve ser usada com sabedoria, uma vez que o desenvolvimento moral depende diretamente das escolhas que o indivíduo faz ao longo da vida. A esse propósito, a benfeitora Glorinha manda lhes dizer: a liberdade que tenho, ninguém me concede. Eu a tenho por mim mesmo, numa construção diária de exercer a plenitude de minha razão com inteira responsabilidade, sabendo que toda causa tem um efeito e todo plantio gera uma colheita. Mas eu lhe pergunto, o que é ser livre? Já que a liberdade é algo extremamente importante e preservado pelo ser humano. O grande médico Augusto Cury escreveu em sua obra Liberte-se da prisão das emoções, em 1989. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama. É abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo. É desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. Eu achei de uma preciosidade incrível esta reflexão do Augusto Cury. Somente quando ele diz que é ter um caso de amor com a própria existência. Porque muitas vezes, durante a existência, nós somos prisioneiros de muitas coisas das quais devemos ser absolutamente livres. A liberdade é fundamentalmente do espírito. E, por consequência, se não existir, torna o corpo físico cativo, preso, escravo. Mas atenção que nós devemos nos preocupar com algo importante. A liberdade sem discernimento e responsabilidade, ela pode se tornar um caminho perigoso. Escolhas impulsivas ou egoístas podem levar
a consequências indesejadas, prejudicando não só a nós mesmos, mas também aqueles a quem amamos. É fundamental lembrar que todos somos seres interdependentes, e eu diria também interrelacionados. E nossas ações, ainda que pessoais, sempre têm impacto no coletivo, no conjunto social. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ensina-nos dizendo: Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando de que nós devemos libertar o espírito da rotina do erro, da imperfeição, do equívoco, do que a Igreja Católica chama de pecado. A vinda de Jesus não foi para libertar o povo do jugo romano, mas libertar cada indivíduo de si mesmo. E é isso que Paulo está chamando a atenção na carta aos Gálatas, quando diz: sejam firmes. Quando ele fala que Cristo nos libertou, a gente deduz que a liberdade em Cristo é tornar-se responsável pelo que faz, aceitando inclusive as consequências. E ele diz para que sejamos verdadeiramente firmes. Firmeza em Cristo é resistir às tentações do mundo. E ele termina dizendo para que não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Escravidão é a reincidência contumaz nos mesmos erros. Esta é a razão da fala de Paulo na sua carta aos Gálatas. Mas precisamos reconhecer que liberdade implica em livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? É a capacidade que os seres humanos possuem de tomar decisões de forma consciente e voluntária, mas sendo responsáveis pelas consequências de suas ações. Que muitas vezes as criaturas querem tomar suas decisões a seu bel prazer, mas não querem aceitar as consequências. Planta, mas não quer colher. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 53 da obra Encontro Marcado, faz uma advertência muito séria dizendo: o homem é livre, mas deve ser responsável. Ele pode realizar o que deseje, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas ações. Olha que interessante. A gente então percebe que a existência humana é diuturnamente uma sementeira e uma colheita. Sementeira enquanto livre-arbítrio, colheita enquanto destino. Podemos chamar também de causa e efeito. A todo instante nós estamos plantando, a todo instante nós estamos colhendo. A todo instante, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, nossas palavras, nós estamos sendo causa. E, por consequência, teremos que arcar com os efeitos. Mas você pode perguntar, mas o homem é livre quando? Vejamos que uma das coisas que interfere muito na liberdade humana é o sentido da posse. E nós somos pessoas extremamente possessivas. Meu carro, minha casa, meu filho, minha mulher, meu amigo, minha religião, meu isso, meu aquilo. Nem o corpo humano
é propriedade nossa. Nem o corpo humano é propriedade nossa. Porque se fosse propriedade nossa, nós seríamos perenes sobre a terra. O espírito é imortal, mas nós não somos eternos no corpo físico. O homem é livre para reter quaisquer posses que as legislações terrestres lhe facultem, de acordo aí com a sua diligência na ação ou o seu direito transitório. E será considerado mordomo respeitável pelas forças superiores da vida se utiliza essa liberdade a benefício de todos. As nossas faculdades mentais, físicas, psíquicas, os nossos sentidos humanos, nós os possuímos, é posse. Qual o uso que nós damos a eles? Qual a liberdade que nós exercemos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com a nossa palavra, com a nossa ação? E os nossos sentidos humanos, a visão, o tato, o olfato, a capacidade de locomoção. Como nós utilizamos a nossa capacidade de pensar? É uma posse que nós temos. Todas as vezes que nós nos equivocamos no uso do que a vida nos deu, nós teremos aí uma fieira de provações a experimentar. E conhecendo essas provações, nós podemos refazer o caminho. E refazendo o caminho, podemos acender a luz da abnegação, abnegar-se, para procurar fazer sempre a coisa certa. Mas quando nós falamos em posse, nós pensamos também em negócio. Sim, porque o homem é livre para efetuar as transações que lhe apraza e granjear o título de benfeitor. Se procura comerciar, evidentemente, com real proveito da clientela que lhe é própria, fazendo bem. Mas se ele, com essa liberdade para fazer as transações, arrasa a economia dos outros, apenas para garantir lucros desnecessários, com prejuízo evidente do próximo, consequências terríveis encontrará na fieira das provações, com a qual ele vai acender dentro de si próprio a luz da retidão. Você pode perguntar, mas você está levando então o raciocínio para uma lógica que todos nós conhecemos, de causa e efeito. O sentido da liberdade está em administrar, com sabedoria, essa liberdade que nos é concedida. Outro elemento importante quando se fala de liberdade é o estudo. O homem é livre para ler, escrever, ensinar, estudar, tudo o que quiser. E a partir disso ele pode inclusive conquistar a posição de sábio, se ele utiliza todos esses recursos para auxiliar, para contribuir, para colaborar com todos aqueles que lhe partilham a romagem terrestre. Mas se ele coloca esses valores da inteligência a serviço do mal, prejudicando as criaturas, deteriorando a existência dos companheiros da humanidade, agindo muitas vezes exclusivamente por orgulho, ele vai encontrar na fieira das provações a acender em si mesmo a luz do discernimento.
Outro elemento importante nesta questão da liberdade e da responsabilidade é o trabalho. Não exclusivamente o trabalho da sobrevivência, da manutenção, mas o trabalho em si mesmo, de superação das dificuldades interiores, de eliminação das imperfeições. O homem é livre para abraçar as tarefas a que se afeiçoe, que goste, se identifique. E ele sempre será honorificado como um ceareiro do progresso, se ele contribui para a felicidade geral. Se o seu trabalho ajuda as pessoas a melhorarem. Mas se ele malversa o dom de empreender e de agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes, apenas para gratificar os seus interesses pessoais, geralmente interesses menos dignos, ele encontrará consequências disso na feira das provações, através da qual aprenderá a acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. Então veja, meu amigo, minha amiga, essa relação de sementeira e colheita, de plantio e colheita, elementos importantes para o uso sensato dessa liberdade e dessa responsabilidade. Nas questões da posse, nos negócios, no estudo, no trabalho, mas também podemos colocar na questão do sexo. Sim, nós temos plena liberdade nessa questão. O homem é livre para dar às suas energias, impulsos sexuais, a direção que ele prefira. E, claro, ele será estimado por veículo de bênçãos quando as emprega na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade, com dever cumprido, ou ainda na sustentação das obras de arte e cultura, de benemerência, de elevação do espírito. Mas se o homem utiliza o sexo para lisonjear os próprios sentidos e transforma esses recursos genésicos em dor, em desequilíbrio, em angústia ou desesperação para os semelhantes, exatamente pela injúria aos sentimentos alheios ou pela deslealdade e desrespeito aos compromissos e ajustes afetivos, estamos aí falando da infidelidade matrimonial, que ele propôs e aceitou quando se consorciou afetivamente com alguém. Se ele se torna um leviano, ele vai ter que, na feira das provações, aprender a acender em si mesmo a luz do amor puro. O sexo é algo que exige liberdade e responsabilidade, da mesma forma que a existência, o que muitos chamam vida do espírito, que é imortal. O corpo físico tem existência. O homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência. Ele é livre para isso. Mas vai recolher invariavelmente os bens ou os males que decorram da sua atitude perante as concessões da bondade divina. Estamos aqui a falar daqueles que interrompem a existência pelo suicídio. Liberdade e responsabilidade para com a existência. O espírito, quando reencarnou, recebeu o fluido vital para experienciar no corpo físico por um determinado número de anos. Aí a criatura simplesmente se rebela contra si mesmo
não consegue resolver os problemas da sua existência e acaba com a vida através do suicídio. Este espírito, na fieira das provações, vai ter que aprender a valorizar a experiência da existência corporal como um grande laboratório de ajuste e reajustes em benefício do próprio espírito. E evidentemente que esse espírito, ao retornar para o plano espiritual, vai passar pela dolorosa experiência das provações. E quando voltar ao corpo de carne, vai ter que expiar esta falta gravíssima, na qual a sua liberdade e a sua responsabilidade concorreram fundamentalmente. Meus amigos, nós temos 3 conclusões acerca desta reflexão sobre a liberdade e a responsabilidade. Primeira conclusão: todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, sem dúvida. Mas também todos somos constrangidos a entrar nos resultados das nossas próprias obras. Plantou, colheu. Segunda conclusão: cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna, em todo o universo, não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do Instituto da Reencarnação, em nós, conosco, junto de nós e por nós. O Espiritismo nos ensina isso. Nós não voltamos para a Terra para sofrer, para expiar, para purgar. Não, nós voltamos para evoluir. E neste processo de evolução, nós vamos ter que dar conta das consequências do plantio nas existências anteriores. Viremos colher neste novo corpo de carne o que o Espírito plantou anteriormente em outro corpo de carne. Isso é justiça divina. E a terceira conclusão: foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação, nem existe equilíbrio sem consciência tranquila, ele disse claramente: conhecereis a verdade vos fará livres, a verdade vos libertará. Vai nos libertar de quê? Que verdade é essa? Fundamentalmente, a verdade de que eu sou responsável pela minha existência, que deverá ser pautada com uma grande responsabilidade na minha liberdade de escolher os meus caminhos, sabendo eu que eu terei de colher, mais cedo ou mais tarde, os frutos das sementes que eu plantei. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.